Então, montei uma redezinha aqui onde eu tenho 4 hosts, A, B, C, D. Tenho 2 hubs aqui. E tem uma bridge aqui, são as portas 1 e a porta 2 dessa bridge. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui um prompt de comando aqui na estação A e vou executar o seguinte comando. Ping no IP da máquina C. Vou apertar Enter. Bom, todo mundo aqui, obviamente, sabe do que se trata o comando ping, né? O comando ping é um aplicativo que permite que eu crie mensagens na camada de rede que tem por objetivo verificar a conectividade, né? É, na verdade, uma solicitação de eco e uma resposta de eco. Com essas 2 mensagens, você pode saber se há ou não conectividade com um determinado host. No nosso caso aqui, eu quero saber se eu consigo falar com a máquina C. Então, eu crio um pacote na camada de rede com esse comando. E esse pacote que é criado na camada de rede, ele desce para a camada de enlace. Quando ele desce para a camada de enlace, que eu vou montar o quadro, eu preciso de informações para poder montar esse quadro. Então, que informações eu preciso? Endereço e destino. Eu sei qual é o endereço MAC da máquina C, eu só sei o IP dele, certo? Bom, o meu endereço MAC eu sei. O tipo de protocolo também sei aqui, né? 0800 é o IP. É o que está encapsulado dentro do quadro, certo? Muito bem. Então lá o campo de dados tem o pacote que eu criei da camada de rede e tem o FCS. Só que a única coisa que eu não tenho para poder montar o quadro e transmitir essa informação, ainda não tenho, é o quê? O endereço MAC da máquina C. Preciso descobrir esse endereço. Nesse momento em que eu preciso completar as informações do quadro, em que eu preciso do endereço MAC do destinatário, entra em operação um protocolo muito importante que funciona em qualquer rede local, que vai ser substituído em IPv6, mas que por enquanto funciona muito bem, que é o ARP. Qual é o papel do protocolo ARP? Associar endereço IP com o endereço MAC. Você sabe o IP de alguém, quer saber o endereço MAC desse alguém, quem é que pode te ajudar a resolver esse problema? O ARP. A ARP é um protocolo que funciona baseado em perguntas e respostas. Então ele faz uma pergunta a respeito de qual é o endereço MAC de alguém e a resposta é justamente esse endereço MAC que permitiria, portanto, agora montar o quadro e transmitir a informação. Então o que acontece é o seguinte, ó. Quando esse pacote chegou na camada de enlace, o ARP foi consultado. É importante dizer o seguinte, ó. Protocolos que trabalham com pergunta e resposta tipicamente guardam cache das respostas. Por quê? Para você não ficar perguntando. Se você sabe a resposta e alguém quiser saber a mesma informação, ao invés de você perguntar de novo na rede, o que você faz? Vai no cache, se já tem a resposta lá, já monta o quadro e vai embora, tá certo? Só que nós vamos supor que inicialmente o cache ARP de todas as máquinas aqui está zerado, ok? Zerado. Muito bem. Então o que acontece? Então acontece o seguinte, ó. Já que eu não tenho informação do MAC da máquina C no cache da máquina A, no cache ARP da máquina A, o que ela faz? O protocolo ARP pergunta. Agora vamos lá, ó. Perguntas e respostas do ARP funcionam da seguinte forma. As perguntas são em broadcast e as respostas são unicast. Que é uma coisa muito razoável. Vamos para vocês entenderem. Ó. Se aqui nessa sala eu perguntar assim, ó, quem é o Pedro? Supondo que houvesse um Pedro, o cara dizer, ó, sou eu. Aí vejam, nessa conjuntura, o que nós podemos depreender? Podemos entender o seguinte, ó. Quando eu perguntei quem é o Pedro, eu perguntei para quem? Para todos, para a sala inteira. Só que quando o Pedro disse sou eu, a resposta dele foi para quem? Para mim. Então, a pergunta foi broadcast, mas a resposta é unicast. Nesse caso, então, o ARP opera exatamente dessa forma. A pergunta é em broadcast. O que significa que ele vai mandar uma pergunta em broadcast na rede? É que o endereço de destino do quadro que ele está gerando é um endereço cujo destinatário, né, a informação destinatária é o quê? Todos os bits 1, né? Todo mundo F, certo? Tranquilo? Ok. Então a pergunta ARP vem para cá, ó. Quem é o MAC da máquina C? Bateu aqui,
Como esse cara aqui é um hub, acabamos de discutir como é que funcionam os hubs, o que o hub vai fazer? Deixa eu só subir um pouquinho mais esse cara aqui. Como esse cara aqui é um hub, o que o hub faz quando ele recebe esse quadro? Ele nem quer saber se é broadcast, unicast, não quer saber de nada. O que ele faz? Espalha para todo que é lado. Então ele manda para cá, mas também manda para cá, né? Beleza? Ok, vamos fazer o seguinte, vamos analisar o que acontece aqui agora. Quando essa pergunta ARP chega na máquina B, o que a máquina B faz? Toda interface de rede executa um processo de filtragem. Como é que é essa filtragem? Ela acontece da seguinte forma. Uma interface de rede só recebe aquilo que é destinado de forma unicast para ela própria, ou se é um quadro de broadcast, que aí obviamente todos recebem, então ela recebe também, ou se é, em última instância, um multicast para um grupo do qual ela faça parte. Tranquilo? Então uma interface de rede só recebe quadros para essas três hipóteses. Só recebe se for unicast para ela própria, se for broadcast ou se for multicast para um grupo que ela faça parte. Pergunto, esse quadro chegou aqui é o quê? Broadcast. Ela recebe? A interface de rede recebe. Recebe, camada física, vai para a camada de enlace. Só que quando chega na camada de enlace, que o ARP vê que é uma pergunta ARP, o ARP vai tratar esse negócio. O que o ARP faz? Ele olha assim, é uma pergunta ARP pelo MAC da máquina C. Eu não sou a máquina C. O que o ARP faz então? O que essa máquina faz? Descarta, porque não é para ela. Tranquilo? Beleza? Agora... Hã? Não, da pergunta que está lá, o ARP desse cara aqui está analisando. Aí ele vai analisar. A pergunta é pelo MAC da máquina C, tem lá o IP da máquina C, né, que não é o dele. Se tivesse o IP dele, ele responderia. Beleza? Vamos lá. A pergunta ARP chegou aqui também na bridge. O que a bridge faz? Então aqui, ó. A bridge tem um comportamento que é basicamente um comportamento de filtragem. O que uma bridge faz, naturalmente, é filtrar coisas. O que eu estou querendo dizer com filtrar? Se ela recebe uma informação que tem por destino essa rede de cá, ela repassa para cá. Se ela recebe uma informação cujo destino é da rede de cá, o que ela faz? Ela encaminha para cá, não é isso mesmo? Não. Ela descarta. Por quê? Ela pensa assim, ó. Se alguém está perguntando alguma coisa, se algum pacote vem, né, da casa do caramba daqui, e é para um cara daqui, o que ela imagina? Esse cara já deve ter recebido. Não tem por que eu transmitir para cá de volta. Tá certo? Mas vamos lá, ó. Uma bridge tem uma tabela e ela preenche essa tabela baseado na seguinte operação. Uma tabela MAC, onde ela faz a seguinte jogada. Todo quadro que chega na porta de uma switch, ela analisa o endereço de origem e aprende com base no endereço de origem. Isso é comportamento padrão de bridges e que switches também fazem. Toda bridge ou switch, quando recebe um quadro, analisa o endereço de origem e aprende com base no endereço de origem. O que ela faz então aqui? Ó? Recebeu esse quadro. Qual é o endereço de origem desse quadro? Pergunta ARP aqui. Qual é o endereço de origem? Máquina A, não é verdade? Então o que ela faz? Ó, na porta 1 tem o MAC A. Então ela aprende com base no endereço de origem. Só que ela toma a decisão com base no endereço de destino. Esse quadro que chegou, qual é o endereço de destino? Não, o quadro chegou, tem endereço de destino? Broadcast, é uma pergunta ARP. Então, se é broadcast, o que ela faz? Aqui tem duas portas, uma entrada e uma saída, mas se ela tivesse N portas, recebe numa porta e ela espalharia para todas as N-1 portas restantes. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, o que ela vai fazer aqui, ó? Aprende com base no endereço de origem e toma uma decisão com base no endereço de destino. Como é um broadcast, tem que passar para cá.
Beleza? Deixa eu até colocar esse aqui, ó. Muito bem. Aí a pergunta ARP bateu no Hub. O que o Hub faz? Similarmente ao que já vimos ali, espalha, né? Então vem a pergunta para cá. Vem a pergunta também para cá. Vamos analisar aqui a máquina D. Máquina D, a situação similar que aconteceu na máquina B. Ou seja, a interface de rede da máquina D recebe a pergunta ARP, o que ela faz? Ela, é um broadcast, então ele recebe. Joga para a camada de enlace. Aí o ARP dessa máquina D, na camada de enlace, vai fazer o quê? Opa, pergunta ARP pelo MAC da máquina C. Eu não sou C. O que ele faz? Descarta. O quê? A bridge? Bom, primeira coisa é o seguinte, nesse caso aqui era um broadcast. Então, ela tinha que passar. Se fosse, a pergunta dele é a seguinte, para quem não está ouvindo aí mais atrás. Como é que a bridge vai decidir se ela não tiver informação? Simples. Se você não sabe a informação, e você quer dar resposta para alguém, o que você faz? Pergunta para os outros, não é não? Então, o que ela faria? Chegou aqui, MAC da máquina C, é o destinatário. Tem MAC da máquina C aqui? Não tem. O que ela faz? Se não tem, repassa para os outros, até que alguém responda. Esse é um processo que nós chamamos de inundação, ou flooding. Então, basicamente, porque ela geria como se fosse um broadcast. Ela repassa para todo mundo. Se ela não tem informação, repassa para todo mundo. O cara que é o perguntado, digamos assim, ele vai responder. Quando ele responder, eu sei onde é que ele está. Eu guardo a informação. Agora a nova pergunta é feita para ele, já sei onde é que ele está. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, bateu aqui na máquina D, subiu para a camada, recebe porque é broadcast, sobe para a camada de enlace. Na camada de enlace o ARP analisa, não é para ele, descarta. Muito bem. E agora na máquina C, o que acontece? Bateu aqui na máquina C. O que a máquina C faz? É um broadcast, recebe, né? Camada física, sobe para a camada de enlace. Na camada de enlace o cara analisa. Ah, uma pergunta ARP pelo MAC da máquina C. Eu sou a máquina C. O que esse cara faz? Responde. Só que nesse caso aqui, antes de responder, o que o cara faz? Ele aproveita para preencher o cache ARP dele. Porque no pacote o endereço de origem do quadro era o MAC da máquina A, não é verdade? Então, o ARP desse cara aqui lê lá o pacote, vê o IP do cara, vê o MAC do cara e preenche essa informação. Deixa eu trocar, né? O IP associado ao MAC. Então, o IP do fulano. O IP desse cara aqui está associado a esse MAC aqui. Então, toda vez que alguém que eles quiser conversar com esse IP aqui, ele sabe que tem que usar esse MAC. Beleza? Tranquilo? O que o sujeito faz? Monta o pacote de resposta. Aí ele manda. Resposta ARP. Pergunta. A resposta ARP é unicast ou broadcast? Unicast. A pergunta é broadcast, a resposta é unicast. Quem é o MAC de destino? A. O MAC de A. Que ele aprendeu aqui, ó. Então, vamos lá. Bate aqui. A resposta é sobre quem é o MAC de C. Bate no Hub. O que o Hub faz? Espalha, né? Manda para cá e manda para cá. Aí vamos analisar. Esse pacote que vem aqui, ó.
é uma mensagem unicast para a máquina A, tá certo? O destinatário é a máquina A. Pergunto, esse cara recebe? O processo de filtragem que a interface de rede faz é, eu só recebo se for unicast para mim, broadcast ou multicast em um grupo que eu faça parte. Esse cara que chegou aqui é o quê? Unicast para a máquina A. Eu não sou a máquina A. O que ele faz? Descarta solenemente. Nem chega a ser analisado em nível de enlace. Beleza? Descarta solenemente aqui. Muito bem. Mas essa mensagem também bateu aqui na porta 2 da Bridge, né? Bridge aprende com base no endereço de origem. O que é que ela faz? Pega esse cara aqui e ela automaticamente. Opa, chegou um quadro novo. Qual é o endereço de origem? Porta 2, MAC da máquina C. E ela decide com base no endereço de destino. Quem é o destino? É o MAC da máquina A. Ela lê na tabela dele e vê que o MAC da máquina A está associado à porta 1. O que ela faz? Repassa esse quadro pela porta 1. Bateu no hub. O que o hub faz? Espalha, né? Broadcast. Vamos lá. MAC da máquina, ou seja, resposta sobre o MAC da máquina C chegando aqui na interface de rede do host B. Então, é um quadro que é unicast para máquina A. Esse cara aqui é a máquina A? Não. O que ele faz? Descarta solenemente. O quê? Está chegando aqui porque passou por um hub. Mas aí, pois é, ele chega com a AP como broadcast, apesar de ser... Não, a propagação é feita em broadcast, mas o quadro não é broadcast. O quadro ser broadcast, unicast ou qualquer outra coisa é decidido com base no endereço de destino do quadro. O processo de propagação dele é broadcast porque ele está no hub. E um hub faz com que a comunicação aconteça em broadcast. Então, beleza, bateu aqui, aí chegou aqui. Chegou aqui, é um quadro unicast, uma resposta ARP para a máquina A. O que ela faz? Recebe, joga para a camada de enlace, o ARP pega e preenche agora o cache ARP dessa máquina aqui, ó. E aí agora ele sabe que o IP de C está associado ao MAC de C. Agora, como ele já sabe qual é o endereço MAC da máquina C, o que ele faz? Completa o quadro que estava congelado. Não tinha um quadro congelado com o ping, né? Esperando ali, estava congelado, esperando. Já que esse cara agora precisa do MAC da máquina C, ele já sabe o que ele faz? Completa o quadro. Agora o quadro do ping vai descer aqui, ó. Desce para a camada física, vem para cá, bate no hub, aí vamos lá, vem para cá. É um quadro que agora é unicast para a máquina C. Bate aqui. Quando chegar nesse cara aqui, o que vai acontecer com esse quadro? Descarta por quê? Porque é unicast para a máquina que não é esse cara. Bateu aqui. Aprende com base no endereço de origem. Ele vai, porta 1, MAC de A, já está aqui, não tem mais o que fazer. Vai para quem? Para a máquina C. Máquina C, MAC da máquina C, na porta 2. Joga para cá. Bate no hub, o que faz? Vem para cá e para cá. Bateu aqui, o que esse cara faz? Descarta solenemente porque é um quadro unicast para a máquina C. Esse cara aqui é a máquina D. Bate nesse cara, aí vamos lá, é unicast para a máquina C. Então entra pela camada física, vai para a camada de enlace. Na camada de enlace o cara vê que o tipo é IP, joga para a camada de rede. Na camada de rede o que o cara vai ver? É uma mensagem ICMP, que está o protocolo lá ICMP. Joga para o ICMP analisar, o ICMP diz, é uma resposta de eco. Ele monta a mensagem de resposta de eco e a coisa desce toda de novo e fica indo e voltando, indo e voltando. Se for em Unix, fica voltando até você parar. Se for o Windows, é 4 vezes. Beleza? TTL? TTL é a informação da camada de rede, do cabeçalho de protocolo IP. Os dispositivos que nós temos aqui são de que camada? Hã? Não. Física e enlace. Não tem nenhum dispositivo de camada de rede. O que acontece com o TTL? Nada. Alguém analisou o TTL aqui? Não. Só quando a gente tiver dispositivo de camada 3 vamos ver isso. Até agora não temos isso.
Pergunta dele é muito pertinente. Pergunta dele é a seguinte, ó. Vamos pegar logo do começo, né? Aliás, deixa eu colocar a legenda aqui, senão eu vou acabar esquecendo e isso aqui vai ficar incompleto. Bom, pergunta dele é assim, ó. Tá nessa brincadeira toda. Eu sei que esse cara aqui vai aprender o Mac da máquina C, porque foi feita a pergunta ARP, ele vai ter que aprender isso mesmo. E aqui é de se imaginar realmente que o cara aprende o Mac da máquina A, porque ele vai ter que conversar com a máquina A, vai ter que montar o pacote de resposta e é unicache. Então ele tem que ter essa informação aqui guardada no cache dele. A questão que fica agora é, e as máquinas que não eram destinatárias da pergunta ARP? As máquinas B e D, elas guardam ou não guardam em seus caches ARP quem é o Mac da máquina A? Então, por exemplo, ó, quando esse cara mandou a pergunta ARP, bateu no hub, veio para cá, ó, esse pacote azul aqui, ó. Bateu aqui, é recebido na camada física, camada de enlace, o ARP olha, é uma pergunta ARP pelo Mac da máquina C. Não é para mim. Pergunto, ele guarda aqui no cache dele que o IP da máquina A está associado ao Mac de A ou não guarda? E depois descarta? Quem que acha que guarda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem acha que não guarda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá ganhando, né? Tem mais uns 4 ou 5 ali. Até o cara da câmera ali também acha que não guarda. É o Anderson ali. Vamos lá, olha só. Vamos por partes. No livro do Tannenbaum, ele afirma que pode guardar. Mas dizer pode guardar, pode ser que sim, pode ser que não, né? Ok? Não é uma resposta conclusiva. No livro do Douglas Comer, ele afirma que guarda com certeza. Com certeza guarda. E a justificativa dele é a seguinte, ó. Porque como estamos na mesma rede local, é possível que as máquinas B e D em algum momento queiram conversar com a máquina A. Então, antes que o pacote seja tratado, seja processado sob qualquer tipo de hipótese, a primeira coisa que se faz é guardar isso no cache ARP. Isso é o que afirma o Douglas Comer. Só que no livro do Peterson, ele afirma que não guarda com certeza. Não guarda. E a resposta é exatamente o contrário da afirmativa do Comer. Qual é a garantia? Veja bem, a máquina A está querendo conversar com a máquina C. Qual é a garantia de que a máquina A vai querer falar comigo ou que eu queira falar com ela em algum momento? Qual é a garantia que eu tenho disso? Se eu não tenho garantia disso, para que eu vou colocar esse lixo de informação no meu cache ARP desnecessariamente? Vocês entendem isso? Tranquilo? E agora? O que acontece de fato? Agora é o seguinte, ó, na RFC 826 do ARP, lá não tem a resposta direta, mas tem o algoritmo que o ARP executa quando ele analisa um pacote desse. E se vocês pegarem o algoritmo e seguirem, vocês vão perceber que não guarda. Tá certo? Então, não guarda aqui, não guarda lá também. Tem uma ferramenta bem legal de redes que vocês podem até brincar em casa, montar uma rede como essa aqui e fazer o teste para ver como é que fica os caches ARP, que é o Packet Tracer da Cisco. É gratuito, você pode entrar lá no Google, Packet Tracer,